Eu tinha 12 anos quando coloquei os pés pela primeira vez no apartamento deles. E eu me lembro de tudo. Do cheiro de produto caro no ar, do brilho do piso que parecia espelho, da menina de 10 anos que correu pelo corredor com uma boneca na mão sem nem me olhar. Eu fiquei parada na entrada com uma sacola de plástico na mão, porque essa era toda a minha bagagem, uma sacola de plástico. E a mulher que estava na minha frente, a Sônia, me olhou de cima a baixo e disse apenas: "O seu quarto é lá no fundo, do lado da área de serviço." Não foi um abraço, não foi uma palavra de boas-vindas, foi uma indicação de direção, como se eu fosse uma encomenda que tinha chegado no endereço certo. Mas eu preciso te contar o que aconteceu antes de eu chegar naquele apartamento, porque se eu só te contar o fim, você vai achar que tudo foi sorte. E não foi. Foi muito mais do que isso. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Eu nasci numa cidade pequena do interior do Espírito Santo, numa região onde o café ainda sustentava algumas famílias e derrubava outras. Minha mãe biológica era uma mulher jovem que não tinha condição de me criar. Não vou falar mal dela. Ela fez o que pôde com o que tinha. Quando eu tinha 11 anos, ela assinou um papel. E eu fui parar num abrigo na cidade de Colatina. Fiquei lá pouco tempo, porque logo apareceu o casal, o Renato e a Sônia. Ele era empresário em São Paulo. Ela cuidava da casa e das aparências. Vieram até Colatina numa tarde de quinta-feira com um assistente e um documento já pronto. Assinaram tudo, me colocaram num carro e foram embora. Eu nem tinha entendido direito o que estava acontecendo. A viagem durou horas. Eu olhei pela janela o tempo todo. Via a paisagem mudando, o interior sumindo, a cidade crescendo, o trânsito aparecendo. Quando o carro parou num prédio alto no bairro do Morumbi, em São Paulo, eu senti pela primeira vez na vida que estava completamente sozinha no mundo. Não era saudade da minha mãe. Era outra coisa. Era o silêncio de quem percebe que não tem mais chão embaixo dos pés. E foi aí que começou. Na primeira manhã, a Sônia bateu na porta do meu quarto às 6 da manhã. Disse que o café precisava estar pronto antes de todo mundo acordar. Eu pensei que ela estava me ensinando a rotina da casa. Mas não era isso. Era a minha rotina. Só minha. Enquanto a Yasmin, filha deles de 10 anos, dormia até às 9 e acordava pedindo vitamina de morango, eu já tinha lavado a louça do jantar do dia anterior, varrido a cozinha e colocado a primeira leva de roupa na máquina. Não demorou muito para eu entender qual era o meu lugar naquele apartamento. Não era o lugar de filha, era o lugar de quem serve. Todo dia era igual. Eu acordava cedo, preparava o café, lavava toda a louça, que era muita porque o Renato gostava de usar panela nova a cada preparo. As panelas precisavam ser areadas até ficarem brilhando. A Sônia chegava perto, passava o dedo na borda e se tivesse qualquer sinal de mancha, ela devolvia sem dizer nada, só devolvia. E eu entendia. Voltava para a pia e recomeçava. Depois da louça, era a roupa. As peças encardidas, eu pré-lavava na mão, esfregando até os nós dos dedos doíam. Depois, estendia tudo no varal do terceiro andar. Varria o apartamento inteiro, tirava o pó de cada prateleira, passava o pano úmido no piso, arrumava todas as camas, incluindo a da Yasmin, que deixava tudo revirado porque gostava de acordar rolando. Passava roupa à tarde. Às vezes, a pilha era tão grande que eu passava até o anoitecer. E a Yasmin brincava de casinha no quarto dela. Tinha um kit de cozinha de brinquedo que era maior do que a cozinha real de muitas famílias. Jogava no videogame, dançava na sala com músicas que tocavam alto, chamava as amigas nos fins de semana para dormir. Era uma criança, fazia tudo o que criança deve fazer. E eu não tinha raiva dela por isso. Nunca tive. Ela não escolheu aquela situação tanto quanto eu não escolhi a minha. O que me doía era outra coisa.
Era quando a Sônia pegava o cabelo da Yasmin com cuidado e prendia com um laço, e quando eu passava, ela nem me olhava. Era quando o Renato chegava do trabalho e a Yasmin corria para abraçar o pai, e ele ria, jogava ela para o alto e eu ficava na porta da cozinha observando aquela cena como se fosse um filme que não era meu. Era quando a escola veio perguntar sobre a minha matrícula e a Sônia disse que eu estudava em casa, por conta própria, e fechou a porta. Eu estudava, sim. À noite, quando todo mundo dormia, eu pegava os livros que sobrava da Yasmin, os que tinham as bordas dobradas e os textos marcados, e eu lia na luz fraca do corredor. Aprendi sozinha coisas que nenhuma professora me ensinou. Aprendi com raiva. Aprendi com a certeza de que um dia aquilo ia servir para alguma coisa, mas tem uma noite que eu não consigo esquecer. Eu tinha 14 anos. Era um sábado. Tinha chovido o dia todo, e eu estava passando roupa perto da janela da área de serviço. Lá de cima, eu via um pedaço da rua molhada, a luz dos postes refletindo na calçada, e passou uma menina da minha idade com uma mochila colorida nas costas, correndo debaixo de chuva, rindo com alguém que estava do lado. Só isso, uma menina correndo e rindo, e eu fiquei olhando aquela cena por tanto tempo que a ferro esquentou demais e queimou a gola de uma camisa do Renato. A Sônia me fez pagar com serviço dobrado na semana seguinte. Essa noite ficou dentro de mim como um caroço, porque eu entendi que não era a roupa que tinha queimado. Era alguma coisa em mim, uma parte que precisava sair correndo debaixo de chuva e não conseguia. Os anos foram passando e eu fui crescendo dentro daqueles deveres sem fim. Aprendi a ser invisível. Aprendi a terminar o trabalho antes que alguém pedisse. Aprendi a não chorar na frente de ninguém. Mas aprendi também a observar. Observei tudo naquela casa. O jeito que o Renato tratava clientes no telefone, as palavras que ele usava, o tom de voz que ele adotava quando queria fechar um negócio. Observei como a Sônia escolhia o que servir quando havia visitas importantes. Como ela organizava a mesa, como ela se vestia para causar uma impressão. Eu absorvi tudo isso sem que ninguém soubesse. Quando completei 16 anos, algo mudou dentro de mim. Não foi uma decisão dramática. Foi silenciosa. Eu simplesmente parei de me ver como serva e comecei a me ver como alguém que estava passando por uma fase, que isso tinha prazo, que havia uma saída em algum lugar. E então veio o jantar. Eu tinha 17 anos quando o Renato trouxe para dentro do apartamento um grupo de homens para um jantar de negócios. Acontecia às vezes quando ele queria impressionar alguém sem o custo de um restaurante caro. A Sônia mandava encomendar a comida, arrumava a mesa, colocava as taças certas, escolhia as flores. Eu servia. Era o combinado não dito. Naquela noite havia 4 convidados, todos de terno, todos falando sobre contratos e expansões. E entre eles estava um rapaz que parecia ter uns 22, 23 anos, diferente dos outros. Ele não falava muito. Ficava ouvindo, observando, anotando alguma coisa no celular de vez em quando. Quando eu me aproximei para servir a água, ele olhou para mim. Não do jeito que eu estava acostumada a ser olhada naquela casa, que era o olhar de quem não enxerga. Ele olhou de verdade e disse obrigado. 2 palavras. Mas eu não sabia quanto tempo fazia que alguém me dizia obrigado. Durante o jantar eu fui e vim várias vezes. Na terceira vez que passei perto dele, ele disse em voz baixa, sem chamar atenção, "Você está lendo alguma coisa interessante?" E eu parei. Porque, sem querer, eu tinha deixado um livro que eu estava lendo escondido sobre o balcão da cozinha, e da posição em que ele estava, dava para ver a capa. Era um livro de economia que tinha achado na estante da sala do Renato, daqueles que nunca tinham sido abertos de verdade. Eu disse que estava só folheando. Ele sorriu e disse que aquele livro era difícil mesmo, mas que o capítulo 6 valia a leitura. Eu não dormi naquela noite pensando nessa conversa. Não porque eu estava apaixonada. Era outra coisa. Era a sensação estranha de ter sido vista.
Nos dias seguintes, eu fiquei esperando alguma coisa acontecer e nada acontecia. O apartamento voltou à rotina. A louça, as panelas, a roupa, o pó, o pano. Mas eu tinha lido o capítulo 6. 2 semanas depois, o Renato recebeu uma ligação e ficou animado de um jeito que eu raramente via. Falou que ia ter uma segunda reunião e que dessa vez o filho do Gervásio Malman estaria presente. Eu ouvi esse nome e não entendi nada naquele momento. Mas a Sônia parou o que estava fazendo e ficou séria. Depois que o Renato desligou, ela disse: "Aquela família tem mais dinheiro do que metade do bairro junto. Trate bem." O Gervásio Malman era um empresário conhecido em São Paulo. Tinha negócios em vários setores, do agronegócio à construção. O filho se chamava Tiago. E quando ele entrou no apartamento naquela segunda reunião, eu reconheci imediatamente. Era ele. O rapaz do obrigado. Dessa vez, o jantar foi menor. Só 3 pessoas, além do Renato. E dessa vez, o Tiago chegou mais cedo. E enquanto o Renato atendia uma ligação importante na varanda, o Tiago ficou na sala. Eu estava limpando o último detalhe da mesa quando ele veio até a janela da sala, olhou para a cidade lá embaixo e disse, sem se virar: "Você leu o capítulo 6? Eu disse que sim. Ele perguntou o que eu tinha achado. E eu disse o que realmente pensei. Que o autor estava certo sobre concentração de renda, mas que ele ignorava completamente o fator humano nas cadeias de trabalho informal. Que era fácil falar sobre economia num livro quando você nunca precisou acordar às 6 da manhã para garantir que outra pessoa chegasse descansada ao trabalho." Ficou um silêncio. Depois ele se virou e me olhou com uma expressão que eu não sabia nomear. Não era pena, não era admiração exagerada. Era curiosidade. A mesma curiosidade séria de quem acabou de ouvir algo que não esperava. Ele perguntou meu nome. Eu disse. Ele disse o dele, como se eu não soubesse. E antes que o Renato voltasse da varanda, o Tiago perguntou em voz baixa se eu estudava. Eu disse que não. Que nunca tinha conseguido terminar nem o fundamental de forma regular. Ele não disse nada mais. Mas alguma coisa no jeito que ele fechou a expressão me disse que aquele não seria o fim da conversa. E não foi. 3 dias depois, chegou um envelope no apartamento endereçado ao Renato. Dentro havia uma carta do pai do Tiago, o Gervásio, dizendo que estava interessado em fechar a parceria comercial que tinham discutido. Mas havia também um segundo envelope menor dentro do primeiro, com meu nome escrito à mão. Quando a Sônia viu, ela ficou com aquele envelope na mão por um longo tempo. Eu observei ela do corredor. Vi a dúvida no rosto dela. Ela poderia abrir, poderia jogar fora, poderia fingir que não tinha chegado, mas algo a impediu. Ela pousou o envelope sobre o balcão e foi embora sem dizer nada. Eu peguei o envelope com as mãos que ainda cheiravam a sabão de lavar roupa. Dentro havia um cartão simples, sem flores, sem enfeite, escrito à mão com letra firme. Existe um cursinho pré-vestibular gratuito no centro. As inscrições fecham sexta-feira. Não sei se você tem como ir, mas achei que você deveria saber. Só isso. Nenhuma promessa. Nenhum gesto grandioso. Só uma informação. Aquela noite eu não dormi de novo, mas dessa vez não era por causa de uma conversa. Era porque pela primeira vez em 5 anos eu estava pensando no futuro como uma coisa real, não como um sonho vago que eu usava para me acalmar. Sexta-feira eu pedi para sair mais cedo com a desculpa de ir à farmácia. A Sônia disse que eu deveria estar de volta em 1 hora. Eu peguei o ônibus, fui ao centro, fiz a inscrição. Demorou 20 minutos. No caminho de volta eu fiquei sentada no ônibus, olhando para as mãos, que tinham marcas vermelhas das panelas quentes e das esfregadas de todos aqueles anos. E eu pensei, essas mãos fizeram tanta coisa. Elas podem fazer mais. Mas aqui vem a parte que ninguém esperava, nem eu. Quando voltei para o apartamento, a Sônia estava esperando na entrada, com o rosto fechado.
e na mão dela estava um segundo envelope, esse aberto, com o papel do cursinho. Ela tinha ido à farmácia enquanto eu estava fora e descoberto o endereço no papel que eu tinha deixado cair no quarto sem perceber. Ela disse: "Você vai largar suas obrigações para ir estudar com quem?" Eu respirei fundo e pela primeira vez em 5 anos eu não abaixei o rosto. Eu disse: "Eu tenho 17 anos, nunca terminei a escola e você sabe disso. Você sabe de tudo isso." Ela disse que eu deveria ser grata, que eu tinha comida, teto, roupa, que muita gente no meu lugar queria trocar de vida comigo. Eu disse que sim, que eu era grata pelo teto, mas que gratidão não era a mesma coisa que servidão. Ela ficou branca. Acho que nunca tinha ouvido essa palavra sair da minha boca. Acho que em 5 anos ela tinha me visto tão quieta que esqueceu que eu pensava. Então ela disse a frase que eu já estava esperando faz tempo: "Se você não gosta, pode ir embora." E eu fui. Não tinha mala. Peguei a mesma sacola de plástico que tinha chegado. Coloquei o livro de economia, o cartão do Tiago, uma muda de roupa e fui. Desci o elevador, atravessei o hall e saí para a rua. Era quase noite. O ar de São Paulo tinha aquele cheiro misturado de chuva antiga e escapamento, e eu parei na calçada, sem saber exatamente para onde ir. Mas eu sabia que não ia voltar. Dormi naquela primeira noite num banco de uma praça perto do metrô. Não foi dramático. Foi frio e desconfortável, mas foi meu. No dia seguinte, fui ao cursinho, expliquei minha situação para a coordenadora, uma mulher de cabelos grisalhos que me ouviu sem interromper. Ela disse que havia uma bolsa de permanência para alunos em situação de vulnerabilidade e que eu poderia tentar. Preenchi o formulário naquela mesma tarde. Nos dias seguintes, eu consegui um trabalho como auxiliar de limpeza num consultório médico que pagava por hora e me deixava estudar à noite. Dormia num quarto que eu dividia com mais 2 mulheres numa pensão barata perto da Avenida Paulista. Era pequeno, barulhento, sem privacidade, e era o lugar mais livre que eu já tinha habitado na vida. O Tiago me procurou 2 semanas depois. Não sei como ele ficou sabendo que eu tinha saído, mas chegou até o cursinho. Disse que tinha pedido à coordenadora para avisar se eu aparecesse. Ela tinha avisado. Nos encontramos num café simples ali perto. Ele não chegou com carro importado, nem com segurança. Chegou de metrô, de camisa simples, com um caderno na mão, e perguntou como eu estava. Eu disse a verdade. Disse que estava cansada, que estava com medo, mas que estava bem. Ele disse que o pai sabia da minha situação e que havia uma possibilidade de uma bolsa de estudos integral ligada a uma fundação que a família mantinha para apoio educacional, mas que a decisão era só minha. Que se eu não quisesse envolvimento nenhum com o sobrenome dele, ele entendia completamente. Eu fiquei olhando para ele por um tempo e disse: "Por que você fez isso? Por que você me deu aquele cartão?" Ele pensou antes de responder. Depois disse: "Porque eu já vi muita gente com diploma e sem nenhuma ideia do que está fazendo. E eu vi você falar sobre um livro de economia com mais clareza do que gente que estudou anos para isso. Pareceu errado não fazer nada. Não foi uma declaração de amor. Não foi um gesto de herói. Foi apenas honestidade. E era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu aceitei a bolsa. Nos meses seguintes eu estudei como nunca tinha estudado na vida. Não porque alguém mandava, mas porque cada página que eu virava era uma resposta para todos aqueles anos de panela, de pano molhado, de roupa estendida no frio. Eu não estudava contra a Sônia. Eu estudava por mim. Pela menina de 12 anos que chegou com uma sacola de plástico e não sabia que estava carregando dentro dela uma determinação que nem ela mesma entendia ainda. No fim do ano, eu passei no vestibular de Ciências Econômicas numa universidade pública de São Paulo. Quando vi o resultado na tela, eu estava sozinha no quarto da pensão. Fiquei olhando para o nome por uns 3 minutos seguidos. Não chorei, só respirei, como quem finalmente encontra o ar depois de muito tempo debaixo d'água.
A Sônia nunca me procurou. O Renato tampouco. A Yasmin, muitos anos depois, me mandou uma mensagem curta dizendo que tinha me visto numa reportagem sobre jovens em destaque na área econômica de São Paulo. Disse que estava feliz por mim. Eu acreditei nela. Respondi com uma palavra só: obrigada. Não guardo rancor. Guardar rancor seria continuar pertencendo àquela casa. E eu já faz muito tempo que saí de lá. O Tiago e eu não ficamos juntos de forma imediata. Fomos construindo algo devagar, da forma que as coisas sólidas se constroem. Com tempo, com conversa, com respeito. Quando eu tinha 21 anos, a gente se tornou algo mais do que dois conhecidos que bebiam café e falavam de livros. Mas isso é outra história. O que importa agora é que eu estou aqui, com o meu nome num diploma que eu ganhei com as mesmas mãos que ariam panelas, estendem roupa, passam pano e seguram o ferro quente. Com essas mãos, eu escrevi provas, assinei contratos, apertei a mão de pessoas que um dia vão sentar na mesma mesa onde eu servi sem ser convidada. Não foi o destino que virou o jogo. Foi uma menina que aprendeu que silêncio não é fraqueza, que observação é poder e que o momento certo de falar chega para quem sabe esperar sem se apagar. Essa menina sou eu. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.